Para de novo. Amém, irmãos? Voltamos com a graça de Deus. Estávamos aí no momento da oração. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar com essa oração para que o Espírito Santo nos ajude e que nada mais de errado, nenhuma interferência possa acontecer e a gente possa dar prosseguimento a essa ministração. Paizinho, nós te pedimos, Senhor, toma a frente agora, Pai, desses minutos aqui de ministração, desse tempo. Senhor, desfaz todo embaraço, todo problema. Desfaz, Senhor, abençoa essa conexão, que nós consigamos, Senhor, fazer essa ministração, essa transmissão e que os nossos irmãos em casa sejam abençoados, Pai, com esta palavra. Prepare esses corações, Senhor, para a oração de Jesus que está aqui registrado na palavra santa de Deus e que eles sejam abençoados e guardados em Ti, protegidos, Pai. É o que te pedimos nessa noite, Senhor. Amém, Jesus. Então vamos lá, irmãos. A palavra de hoje está escrita em João, livro de João, capítulo 17. O título é A Oração de Jesus. São muitos versículos, né? Mas são maravilhosos e a gente vai fazer essa leitura. A minha versão é a nova versão transformadora, então é uma leitura um pouco diferente da Almeida, né? Mas vamos lá que é bem interessante. Então, João capítulo 17, a partir do versículo 1. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Vamos fazer uma pausa aqui. Como é uma leitura longa, né, 25 versículos, então conforme a gente vai lendo, a gente vai fazendo essas pausas. Cida, e a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, quando Jesus fez essa oração, ele estava à sombra da cruz, né? Estava se preparando para a cruz. Ali ele tinha acabado de destruir os seus discípulos, né? Ele já está, desde o versículo 13, você vê ali que em João relata que ele já estava instruindo, né? Os seus discípulos. E ali a gente vê o quanto Jesus estava preocupado em deixar os discípulos. E aí ele entregou essa oração para o Pai, né? E nessa entrega ele quis mostrar também que ali juntava ali para registrar. Foi ele que registrou ele que fez esse relato dessa oração, né? Porque alguns discípulos estavam ali ouvindo essa oração. Muitos deles às vezes não estavam nem entendendo bem o que era essa oração, mas é uma oração tão preciosa para os nossos dias, e nós vemos que nesses dias a gente necessitou dessa oração que Jesus fez, porque ele sabia que a gente ia estar num momento bem difícil, né? Se ele não tivesse enviado o Consolador, ele precisou ir para que o Consolador viesse, mas ele deixou essa oração, ele intercedeu por nós, pelos discípulos, nós, a igreja, né? E aí a gente vê o quão importante essa oração fez para a humanidade hoje, né? E aí a gente vê que no capítulo 17 contém essa oração final de Jesus para os seus discípulos, e esse texto revela os desejos e o anseio do nosso mestre para nós, né? O quanto ele foi profundo nessa oração, o quanto ele buscou lá, ele sabia que a gente ia precisar, porque ele aqui como carne, né? O verbo se fez carne aqui. Então ele tinha necessidade de falar para o Pai o quanto a gente ia precisar que o Pai nos protegesse, que o Pai provesse na nossa vida, que o Pai nos guardasse, né? Então a gente vai ver no relato, a gente vai ver o quanto ele foi inspirado pelo Espírito de Deus para fazer essa oração para nós hoje, né? Para os discípulos. Pode continuar, Fabinho. Aí versículo 4 continua aqui. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo, né? Aqui a revelação de que Jesus, ele é desde sempre, né? Sempre.
desde o princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Aí a gente vamos fazer uma pausa aqui, né? Eles sempre foram teus. Quando eu e a Cida, a gente estava fazendo essa leitura, a gente lembrou que tem algumas pessoas que falam, né? Uns são para salvação, outros são para condenação. Sim. Como se as pessoas já estivessem predestinadas para tal caminho. Mas aqui em João 17 ele diz, eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Eles sempre foram teus. Ou seja, desde quando nós somos concebidos, o plano de Deus para a nossa vida é que nós somos dele. Sim. Esse é o plano, né? Então, isso aqui desmistifica essa mentira, porque é uma mentira, né? Como se uns já estivessem predestinados à eternidade com o Pai e outros predestinados ao inferno. Não. A eternidade é uma escolha que fazemos em vida. Em vida nós escolhemos de qual eternidade nós queremos participar. E aí ele continua, né? Versículo 7. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Então aqui é uma comprovação, né? Daqueles 3 anos que os discípulos andaram com Cristo, tudo aquilo que eles viram, as palavras, os sermões, né? O Sermão da Montanha, que é muito conhecido, né? E tantas outras histórias bíblicas. E a transfiguração no monte, né? Que Pedro vivenciou. Então, através de tudo isso, né? Aqui Jesus registra que os discípulos sabiam que Jesus havia vindo de Deus, Deus havia enviado Jesus, e eles estavam crendo que realmente Jesus era enviado do Pai. Quer acrescentar, Cida? Pode falar. É isso mesmo. Esses 3 anos foi de ensinamento, né? E eles viram muitas coisas, às vezes não está nem algumas coisas relatadas aqui para nós, mas eles viram muito, vivenciaram essa experiência com o próprio Deus aqui na Terra, né? Então, isso impactou eles. E João, quando ele fala dessa oração, a gente vê com tanto amor que Jesus tinha por nós, né? E ele tinha um cuidado, né, com os seus discípulos, né? E essa oração que ele fez foi uma oração maravilhosa, né? É isso. Versículo 9. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos. Então, nessa intercessão, essa oração aqui que Jesus faz, não só aos 12 que caminharam com ele, mas a todos aqueles que creram e aqueles que viriam a crer. Sim. Com o testemunho dos discípulos, Jesus ele pede, agora protege-os com o teu nome, com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos. Assim como nós estamos, né? Então, isso também aqui combate aquela mentira, né? De que eu lembrei agora, né, de algo do início da minha conversão, quando eu tinha lá uns 15, 16 anos. E muitas vezes eu tinha um pensamento maligno que me dizia assim, mas por que Deus vai olhar por mim? Tem tanta pessoa passando problema nesse mundo. Tem tanta gente com tantas outras dificuldades, além daquilo que eu estou passando, né? Mas a palavra diz aqui de uma intercessão, de um pedido de Jesus, ou seja, antes mesmo de eu existir, de eu ser concebida, de eu ser imaginada pela minha mãe. Jesus já estava intercedendo por mim, por todos aqui na sala e por você. E pedindo a Deus que fôssemos protegidos com o poder do nome do Pai, para que estejamos unidos, assim como Jesus é unido com o Pai. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Nossa, forte, né? E a gente vê assim, que ele estava falando de Judas nesse último versículo aí, né, que a Fabi leu.
E a gente vê alguns Judas dentro da igreja, né? Aqueles crentes que não têm compromisso, aqueles cristãos que estão caminhando com a gente, mas que eles não têm compromisso, que eles têm a chance de mudar, mas não muda, continua vazio, continua só escutando a palavra. E aí o Senhor fala hoje para nós, né? Quanto Ele gostaria que a gente entendesse essa palavra, Rema. O quanto Ele entregou por esse amor foi grande por nós. Porque eu acho que aí entra João 3,16, né? Porque Ele amou o mundo de tal forma. Foi o mundo, Ele não está falando que foi a Cida, a Fabi, a Jaque, a Rê. Não, Ele está falando de todos. Esse amor foi para todos. Então, que você reflita, que você não venha mais para a igreja só para receber uma palavra e entrar no ouvido e sair no outro, mas que você venha praticar, que você tome uma firme decisão de você mudar, né, a partir de hoje, que o Espírito Santo venha te convencer da justiça, do juízo e do pecado. Né? Porque assim, olha essa oração, se Ele intercedeu por nós, porque Ele sabia que ia existir esse tipo de cristão dentro da igreja, se Ele intercedeu por nós, Ele sabia que a gente ia precisar. Então, quando eu e a Fabi falamos, olha, o quanto Ele se preocupou com a humanidade, o quanto Ele se preocupou com os discípulos, que a gente entenda esse amor dele, né? Então, Ele entregou seu único filho, né? E quando a gente fala do sacrifício de Jesus, a gente não imagina o quanto foi, mas a gente sabe que foi dolorido, ninguém teria coragem de entregar o seu próprio filho, mas Ele entregou por amor de nós. Então a gente vê o quanto Deus nos ama, o quanto Deus dá-nos chance todos os dias para a gente mudar. A gente tem falhas, todos nós temos falha, mas é se arrepender, né? E falar, não, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero ter relacionamento contigo, eu quero estar contigo, eu quero praticar essa palavra. Gente, esses 2 anos de pandemia foi um momento assim, foi um divisor de água na minha vida. Por quê? Porque foi um tempo que eu mais busquei do Senhor, foi um tempo que eu me entreguei a Ele. E eu vejo quanto faz diferenças nesses momentos difíceis que estamos passando, momentos difíceis. A gente vê perdas, né? A gente vê perdas de pessoas amadas, a gente vê problemas financeiros que estão no mundo inteiro. Se a gente não tiver firmado a nossa casa num alicerce, né? Num alicerce, na rocha, a gente desmorona. O quanto é importante a gente se entregar a esse Deus poderoso e fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos ou pensamos, né? O quanto é importante para nós estar firmado nisso, reconhecer que Jesus, antes dele ir para a cruz, Ele intercedeu por nós, né? Então, fica aí um alerta para nós, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele tem cuidado de hoje trazer essa palavra para a gente refletir. O que a gente está fazendo com a nossa vida cristã? Eu estou vindo para a igreja só para escutar, só para esquentar banco? Não é isso que eu quero. Eu quero salvação, eu quero eternidade. Eu quero chegar naquele dia e o Senhor falar, vem filha amada, vem filho amado. Não é isso que Ele quer? Ele quer recompensar por tudo que você fez aqui por Ele. Ele tem galardão para nós, recompensas. Então vamos levar a sério, vamos buscar o Senhor de todo o coração. Vai valer a pena, né? Eu lembrei até daquele louvor do Juliano Som. Vai valer a pena. Bora lá, Fabi. Versículo 13. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas, para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Então, ó, uma pausa aqui, ó. Sim. Plena alegria, não é passageira. Às vezes, né, as pessoas não entendem. Nossa, mas você está passando por tudo isso e tá rindo. E tá com essa cara. Mas, gente, a Bíblia diz que Jesus ele veio nos trazer uma plena alegria. Essa é a intercessão. Digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos.
Não é alegria material, não é uma alegria passageira, não, é algo no espírito. É o gozo do Espírito Santo. É a alegria de saber que existe uma eternidade, que quando você fechar os olhos aqui na Terra, não é o fim, não acabou. Não, existe uma eternidade com o Pai que te criou, que existe desde o princípio do mundo, né? Que esteve ali, que criou todas as coisas, né? E que está intercedendo aqui ao Pai pelos discípulos para que eles tivessem plena alegria. E o gozo do Espírito Santo é independente da situação, da circunstância que você está vivendo. Por quê? Porque você crê naquele que Deus é fiel. Porque quando Ele te promete, né? Quando Ele promete que Ele vai ser recompensador, que é Ele que te sustenta nos momentos difíceis, você crê nisso. Se você tiver essa certeza dentro do seu coração, pode vir circunstância, mas ninguém vai tirar essa alegria, né? Porque eu lembro do versículo: a alegria do Senhor é a nossa força. Para esses momentos, que a gente precisa da palavra do Senhor. É para esses momentos de dificuldade que a gente tem que confessar a palavra de Deus. Peraí, funciona. A Cida falou que funciona a partir do momento que eu confessar. Porque muita gente para murmurar, para reclamar. Não, confessar a palavra, buscar do Senhor, trazer essa esperança, né, de dias melhores. Amém? Mesmo porque, irmãos, o Evangelho, a gente tem que enxergar o Evangelho como algo de ponta cabeça. Então, por exemplo, Jesus ele diz, quando alguém bater na sua face, você dá a outra. Quando você amar quem te ama é muito fácil. Mas você tem que amar os seus inimigos e orar por eles, né? Então, é como se fosse assim, tudo invertido mesmo, né? O maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Então, nós temos inúmeros exemplos, irmãos, de que o reino é como se fosse mesmo tudo ao contrário, né? Imagina, o Criador do universo lavou os pés dos discípulos. E a Cida falou, né? Nós não teríamos coragem de entregar os nossos filhos. Irmãos, às vezes a gente você não entrega o seu filho, mas nem chega a esse extremo. Às vezes em coisas pequenas a gente não quer abrir mão de vontade nossa. Né? Que dirá ainda entregar algo assim tão extremo como um filho. Não, às vezes é uma coisa pequena. E nós já somos resistentes. Mas vamos lá, versículo 14. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Viu, crente? Você não é desse mundo. Nossa, tem gente aí ajuntando, porque é só para meu benefício, porque eu vou usufruir. Crente, Jesus está dizendo aqui que o mundo te odeia. E você não é desse mundo, como também Jesus não é. Então, às vezes a gente tem que parar e colocar na balança. Vale a pena? Né? Pensa aí. E a palavra, né, também tem essa. A palavra, a própria palavra do Senhor que nos santifica, né? Que ele fala nesse versículo. É 17, né? Que nós 14. 14? Então vamos lá. O 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Então, tem um ponto aqui, né? Às vezes a gente pensa, gente, eu já tenho muitos anos, já passei por muitas denominações e em algumas delas a gente aprende que se você não estiver na prova, Deus não está te abençoando, né? Mas isso não é uma verdade integral, não é isso. Aqui está dizendo, né? Jesus está dizendo aqui, não peço que os tires do mundo, tá? O mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, então teremos problemas, concorda? Ou se aquele prefeito não for temente a Deus, ele vai te causar problema. Se aquele professor não for temente a Deus, ele vai te causar problema. Se o teu chefe não for temente a Deus, em algum momento vai te causar problema. Por quê? Porque vai haver um confronto da luz com as trevas. Por isso que fala que a gente vai ter perseguição. Né? Exatamente, o mundo jaz no maligno. Então assim, mas então a minha vida é só derrota. Não. Aqui a gente acabou de ler que existe uma alegria plena. Existe uma alegria plena. Então, existe vitória no meio do caos? Existe, irmãos. A vida com Cristo só problema? Não é. Não é. Por quê? Porque à medida que você vai amadurecendo em Deus, que você vai aprendendo a palavra, você já vai deixando de cometer um monte de coisa.
E só isso já vai te trazer benefício, né? Só isso já vai te deixar mais prudente com tudo que você vai fazer. Mas, se todavia, porventura, você está passando por problemas, glorifique a Deus. Olhe para o teu problema, tente aprender com ele, né? Verifica se você não está passando por esse problema porque foi uma decisão errada que você tomou. Verifica se esse problema é realmente uma perseguição do inimigo. Verifica. Às vezes é porque você foi ansioso e não esperou Deus falar com você e tomou uma decisão errada. Então, Jesus diz aqui, ó, que ele não pediu para Deus nos tirar do mundo. Porque às vezes a gente está tão abalado que você fala, me leva logo, Jesus. Mas não é isso que Jesus quer. Por quê? Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, se nós não estivermos aqui, se nós que tivemos os nossos olhos abertos para a verdade da palavra de Deus, só olharmos para nós mesmos, estamos sendo egoístas. E não é isso que o Pai quer. E ele foi perseguido, né? Jesus foi perseguido pelos fariseus, foi perseguido pelo povo judeu também, né? E ele conseguiu vencer. Acho que no 16, no 16 fala que ele até fala, nesse mundo nós teremos aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? E ele continua aqui, né? Porque Jesus ele fala, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Ou seja, irmãos, nós temos uma cobertura espiritual. Nós temos uma cobertura, exatamente. Uma cobertura, exatamente. Você não está desprotegido. 4, né? Você não está desprotegido. O mundo está um caos. Será que Deus está olhando para mim? Não, você está olhando. Sabe exatamente o que você está passando, o que você está pensando. Sabe exatamente as suas lágrimas de madrugada. Deus sabe injustiçados. Exato. Ele está vendo tudo. E essas coberturas espirituais é o nome de Jesus, os anjos, a palavra e o sangue. Glória a Deus. Então você tem essas 4 coberturas quando você ergueu a mão e reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Exatamente. Glória a Deus, né? A Cida tocou assim, né? Quando nós aceitamos a Cristo, né? Nós nascemos de novo. Essa eternidade aqui do versículo 3, ó. A vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro. Então, a partir do momento que você se rendeu a Cristo, você já nasceu de novo. Você já está vivendo essa eternidade aqui, ó. Que é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro. Essa é a vida eterna, gente. Essa é a vida eterna. Mas vamos lá. Versículo 16. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a Tua palavra. Esse versículo que você quer. A verdade é a sua palavra. Então, o que ele fala? Consagra, né? Santifica, torna a sua palavra real na vida deles. Né? Aleluia. Que essa revelação, esse rema que você venha entender hoje, que a palavra de Deus é ela que nos santifica. Então, quanto mais a gente se relacionar com a palavra de Deus, mais a gente se santifica, mais a gente se liberta dessa natureza carnal que a gente tem, essa natureza adâmica, né? Quanto mais a gente entra para essa palavra, por isso que fala que a palavra de Deus é poderosa, o evangelho de Deus é o poder de Deus. Então, quanto mais você se relacionar, mais santificado você fica. Amém? Amém. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Então, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Entra Marcos 16:15, porque ele sabia que ele ia enviar, né? E de fazer discípulo, não foi que ele falou? A gente ir para toda criatura conhecer ele. É para toda, foi para isso que ele enviou a gente. Foi para isso que somos discípulos, para a gente ganhar almas para o Senhor Jesus. É isso que ele fala nesse versículo. Pode continuar. No 20, Jesus fala: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Se você crê, então ele está pedindo por você também, né? Ele intercedeu por você, ó. Você nem existia, mas ele já sabia que você precisava. Pediu para que o Pai te protegesse, pedisse para que fosse guardado, pedisse para que fosse consagrado, que a palavra fosse vivificada, para que tivesse alegria plena.
Gente, essa palavra é para Deus nós maravilhoso. hoje. Jesus já estava intercedendo por mim e por você, antes mesmo de existirmos. 23, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. E como é que nós podemos ser um? Permitindo que o Espírito Santo opere em nós, permitindo que sejamos transformados, permitindo que essa palavra entre no nosso coração, que não seja só um estudo bíblico passageiro, não, se torne uma prática. Não é só um conhecimento para você, mas é um conhecimento para ser praticado. Ah, mas eu não consigo falar, mas as suas atitudes transformadas pelo Espírito Santo testificarão da mudança de Cristo, a mudança que Cristo operou em você. Então, se você mentir e não mente mais, isso testifica a respeito da mudança de Cristo em você. Se você trair e não trair mais, isso testifica. Se você era um patrão que não pagava impostos, mas agora você paga, essa sua ação testifica da mudança que Cristo operou em você. Então, é necessário que essa palavra seja praticada, que o nosso caráter seja transformado, para que sejamos um com o Pai. Quanto mais você abrir mão, eu abrir mão das nossas vontades, daquilo que a gente quer, do livre-arbítrio, né, Cida? Desse desejo de decidir e não de se submeter, mais a tua vida, as tuas atitudes, o teu valor vai aflorar e vai testificar a tua mudança de vida. Nosso testemunho é tão importante, né, para os dias de hoje, porque a gente está numa sociedade deturpada, totalmente imoral, uma sociedade que o normal é errado. Então, se hoje a gente reconhecer, porque Jesus reconheceu que a gente precisava dele nesse momento, se hoje a gente reconhecer e não aceitar viver uma vida de pecado, viver numa frieza espiritual, numa religiosidade, né? Se hoje a gente entender que buscar ele vale mais a pena do que ficar sentado, porque estagnado também sofre, né? A pessoa que não tem compromisso, que não tem não faz a vontade do Pai, ela também sofre duas vezes, né? A gente sofre com a palavra, né? Que a gente tem a palavra revelada, mas não tem como a gente não se abater, mas a gente é fortalecido no Espírito, né? Quando a gente olha para essa palavra muda a nossa situação. Então, no mundo de hoje, se você não tiver essa palavra, você enlouquece, ou você perde sua salvação. Você quer estar onde? Na eternidade, com o Pai lá, ou você quer ir para o inferno? São dois caminhos. Não fala lá a Bíblia? Hoje eu te dei uma escolha, faça, né? O Senhor fala, hoje eu te dei uma escolha. Escolhe o melhor, o caminho do bem ou o caminho do mal. Tá aí, né? Ele te dá uma opção. Ele não obriga ninguém a fazer nada sem a sua vontade. É tudo por amor. Se você vir com amor, você vai ganhar muitas bênçãos. Você vai viver momentos abençoados aqui nessa terra. Porque a gente já começou a eternidade, já está para nós, né? A eternidade é agora para nós, que estamos salvos, que estão obedecendo o Senhor. Amém? Que vocês reflitam sobre esse versículo, né? Sobre essa passagem que João relatou para nós. Falta ainda mais uns 4. Então vamos lá. Versículo 22. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Gente, olha o que Jesus está pedindo. Que bonitinho, né? Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me ama. Deus te ama tanto quanto ama Jesus. É isso que Jesus está falando aqui. Muitas vezes a gente não se sente amado, visto,
ou porque cresceu num lar que o pai não te olhava, a mãe não te olhava, você não tinha esse olhar de carinho, mas olha o que Jesus está dizendo aqui, ó, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. É o mesmo amor, é o mesmo amor. Versículo 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Nós já É o estamos. pedido de Jesus. É nas regiões celestiais, é isso que ele está falando. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Então Jesus fala, né, que ele conseguiu passar a mensagem, né, da cruz, né, qual foi a verdadeira mensagem da cruz? O amor que o Pai tinha pela humanidade, né, quando entregou seu filho. E aí ele conseguiu fazer esse sacrifício todinho sem reclamar. Esses 3 anos, né, sofreu muito aqui, sofreu de ver muita gente se perdendo, né? E hoje ainda sofre, né? O Senhor ainda sofre. Você imagina lá ele intercedendo por nós, falando, eu não queria que o fulano fizesse daquela forma, eu tenho um plano perfeito para ele, mas ele saiu fora desse plano e hoje ele está sofrendo, né? É uma decisão que ele fez, que hoje ele está sofrendo. Ele também sofre de ver a humanidade, milhares de pessoas indo para o inferno, né? Não é a humanidade não foi criada para isso, né? Foi criada para estar com ele lá. Amém? Então nós aprendemos aqui através dessa oração 7 pontos, né? Primeiro, o primeiro motivo de intercessão de Jesus é para que conheçam intimamente a Jesus e a sua palavra. Então é a primeira petição, que a gente conheça Jesus de uma forma íntima, Se dentro dessa casa com a sua família, existe uma intimidade, você sabe que tipo de comida as pessoas gostam de comer, as pessoas que moram com você, o jeito que gosta que dobra a roupa, não é verdade? O jeito que gosta de dormir à noite. Isso é intimidade, por quê? Porque convive com você. Então a primeira petição de Jesus é para que nós o conheçamos intimamente, não só a Ele, mas a sua palavra. Então isso daqui não é, irmãos, para a gente pegar só no domingo, não. É para você pegar um tempo na sua casa e ler a palavra de Deus. Você sabia que se você pegar a Bíblia e ler 4 capítulos por dia, em um ano você lê a Bíblia toda? 4 capítulos, 10 minutos, 15 minutos por dia. Se você pegar 4 capítulos todo dia, em um ano você lê a Bíblia toda. E essa é a primeira petição de Jesus, que nós o conheçamos de forma íntima e conhecer a sua palavra. O outro, para que Deus nos preserve do mundo, do mundo, da influência do mundo. Então é a petição do Pai, para que Deus nos preserve do mundo, para que o mundo não nos engula, não nos segue, entendeu? Tirar a nossa visão da eternidade. Aqui do versículo 3, que a gente já leu. Para que Deus nos preserve da apostasia. O que é apostatar? É aquele que um dia creu e depois decidiu não crer. Ele apostatou da fé. Foi uma decisão. Não é que ele esfriou, ele decidiu. Não. Conhecer a Deus, mas agora não serve para mim. Isso é apostasia. Para que Deus nos preserve de Satanás. Por quê? Qual é o campo que Satanás opera, irmãos? Na nossa mente. O que você está assistindo? O que você está se alimentando? O que você está ouvindo? Semana passada teve aí notícias sobre um show de um rapper americano. 8 ou 9 jovens morreram no show. E se você vê toda a estrutura ali do show, parece um culto satânico. Então você, jovem, o que você está assistindo? Lá no seu quarto, acessando lá com o seu celular. Será que Jesus viria? Será que Jesus iria interagir com aquilo que você está consumindo? Qual a outra oração? Que Deus nos preserve do mal.
e das falsas doutrinas. Como é que a gente foge das falsas doutrinas? Conhecendo as verdadeiras doutrinas. Onde é que estão registradas as verdadeiras doutrinas? Na palavra de Deus. Sem essa ferramenta aqui, irmãos, você não consegue ir para a batalha. Sem essa espada, você não consegue vencer a batalha. Não tem como. Não tem como. Você conhece o produto pelo manual, né? Quando a gente, então, Deus deixou um manual de vida pra gente. E a gente tem que conhecer esse manual, né? Exatamente. Pais, vocês que têm filhos, invistam na vida espiritual do filho de vocês. Natal tá chegando. Economiza no brinquedo e compra uma Bíblia ilustrada. Compra livros que falam sobre a volta de Jesus. Se precisar de indicação, me procura, eu te ajudo, indico. Eu tenho uma filha de 7 anos. Me procura, eu te ajudo. Mas invista na vida espiritual do teu filho. Nossos filhos estão sendo engolidos por esse mundo. Você está mandando o teu filho para a escola e o teu filho não está aprendendo só conteúdo, português, matemática, inglês. Não está. Ele está sendo doutrinado. Passa mais de 100 horas dentro num banco de escola. E às vezes em casa não tem nada, é um deserto. Pela Netflix, né? É um deserto. Investe no seu filho. Então investe no seu filho. Irmão, se você for numa livraria evangélica, tem Bíblia em áudio, tem Bíblia em HQ, que é a história em quadrinhos, tem de tudo, gente, tem de tudo. Então economiza ali naquela boneca, naquele carrinho, naquela bicicleta, mas investe na eternidade do teu filho. Não é porque ele é filho de crente que ele já está convertido. Em algum momento da vida dele, essa verdade terá que ser revelada a ele, para que ele decida por ele mesmo essa eternidade. Então, muito cuidado. Jesus também intercedeu para que nós continuamente tenhamos a alegria de Cristo. Não é uma alegria passageira, irmãos, numa pornografia. Não é alegria passageira de um copo de vinho, de um copo de cerveja. Não é alegria passageira de um filme de comédia. Não. É uma alegria que é contínua, que é plena. Mas acabei de perder o emprego. Mas você é salvo em Cristo Jesus. O Senhor é dono do ouro e da prata. O dia de amanhã pertence ao Pai. Ele vai enviar provisão para o teu lar. É dessa alegria. Amém. É dessa alegria. Não é a alegria que os teus olhos estão contemplando fisicamente. Porque essa é a fé natural. Não, é aquela fé de algo que você ainda não contemplou. Mas você tem plena convicção que você tem um Pai que te ama e cuida de você. Outra oração de Jesus, para que sejamos santos em pensamento, em ações e em caráter. Olha a intercessão de Cristo. Santos em pensamento. Irmãos, adultério não é só quando você pega a mulher do outro e faz alguma coisa fisicamente. Não, se você estiver pensando, se você estiver interagindo, se você estiver vendo coisas que não deveria, você está comprometendo. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser santos. Mas eu já vi, então pede para Jesus purificar seus olhos. Mas eu não consigo. Consegue, irmãos. Consegue. O que não consegue é Satanás reverter aquilo que já foi feito, porque ele já foi destruído. Isso Satanás não consegue reverter. Mas pecado, quedas, tudo isso pode ser purificado através do sangue de Cristo. Você não está condenado. Mas se a gente se mantém no erro, aí estaremos assinando a nossa condenação. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Então, Jesus intercedeu para que sejamos santos nos nossos pensamentos, nas nossas ações e no nosso caráter. Quando você for no mercado que te der um troco a mais, devolve, porque se você ficar sabendo, é roubo. É roubo. Se você contrair uma dívida, pague. Se você não pode pagar, não contraia a dívida. Se você diz que é sim, irmãos. É como os antigos, né? Aquele lá do fio do bigode. Não precisava nem de um contrato. É sim, sim, não, não. Não tem meio termo. E Jesus orou por isso, para que sejamos santos no nosso pensamento, nas nossas ações e no nosso caráter. Depois, Jesus orou também para que sejamos um com o Pai. Como é que a gente alcança essa unidade? Através do relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu não sei orar. Jesus deixou a oração do Pai Nosso. Ora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, Senhor que está nas alturas, Criador de todas as coisas.
Santificado seja o teu nome, Senhor, o teu nome é santo, me faz santo. Dialoga com o Senhor dentro da oração do Pai Nosso. Você consegue, irmão, o Espírito Santo habita em você. Não se rende à sua carne. Depois, Jesus orou para que nós possamos levar outros a Cristo. Ah, mas eu não sei falar. Então vigia nas suas atitudes. Através do teu testemunho, está dizendo para eles quem é Jesus. Então, se você vigiar lá atrás, com o teu pensamento, com as tuas ações, com o teu caráter, o teu comportamento vai testemunhar Cristo. E aí as pessoas vão se aproximar porque vão ver algo diferente. Vai falar, nossa, mas você fala de uma forma tão branda, tão calma. Eu sinto algo diferente em você. O que é esse algo diferente? E aí Jesus abriu uma porta para você falar. Dar testemunho. Entendeu, irmãos? E Jesus orou por isso. Então vai acontecer. Depois, Jesus também orou para que perseveremos na fé e finalmente habitemos, para que a gente habite com Cristo no céu. Então, Jesus orou para que a gente persevere. Então, é possível não perseverar? Claro que é. É possível procrastinar? Claro que é. É possível empurrar com a barriga? Claro que é. Mas Jesus orou para que a gente persevere. Jesus já fez essa oração, né? Então, Espírito Santo, nos ajuda a perseverar. Nos ajuda a perseverar nessa fé, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo. Eu não sei o que eu faço, mas me ajuda. Pedindo e agindo. Me ajuda, exatamente. E Jesus também orou para que habitássemos com Ele no céu. Lembra lá, versículo 3? A vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus. Já vivemos essa vida eterna, irmão. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Você nasceu de novo. O Espírito Santo habita em você. Não deixe o diabo te acusar, te passar uma rasteira. Não, não. Jesus morreu na cruz por você. E por fim, para que a gente permaneça constantemente no amor e na presença de Deus. Então nós precisamos permanecer, irmãos, nesse amor e na presença de Deus. Na presença de Deus. Ah, mas quando eu erro, eu me envergonho. Concordo com você. Quando nós erramos, a primeira coisa que vem é o constrangimento. Mas isso é o Espírito Santo te alertando que é necessário você se arrepender, que é necessário eu me arrepender, que é necessário conserto, para que a gente possa se apresentar na presença do Pai. Ah, mas eu só estou na presença do Pai no culto? Não, irmãos, quando você está na sua casa 24 horas por dia, você continua na presença do Pai. Porque a Bíblia diz que aonde nós estivermos, quer no profundo mar, quer no abismo, dentro da sua casa, no seu banheiro, no seu quarto, no seu quintal, falando com o seu vizinho, Jesus está lá, Deus está lá. Entendeu? Então não se sinta sozinho. Não se sinta sozinho. Ah, mas ninguém me vê. Deus te vê. Deus te vê. E Jesus já intercedeu por você, para que você permaneça no amor, para que você habite com Ele no céu, para que você leve outros a Cristo, para que você seja preservado desse mundo, para que você seja preservado da apostasia de Satanás e tantas outras coisas que a gente já falou. Então toma posse, leia novamente essa oração de Jesus. Não foi só pelos discípulos, aqui a gente leu por aqueles que também seriam alcançados depois que Jesus fosse para o céu. E isso aconteceu. O Evangelho está aqui. Já te alcançou. Já te alcançou. Então persevera, 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 irmãos. Amém. Glória a Deus. E a gente sabe, né, que a gente estava comentando antes, eu acabei quando a gente estava recebendo essa palavra, a gente lembrou da igreja de Coríntios, estava tudo tão bom, né? Tão bom, mas aí o que eles fizeram? Sofreram uma perseguição e tiveram que fazer o quê? Se espalhar, né? Ele teve que se espalhar, e foi por isso que chegou o Evangelho até hoje para nós aqui no Brasil, em Osasco, no bairro de Helena Maria. E que a gente agradece todos os dias, né? Agradecer todos os dias por aquele que pagou um alto preço para que esse Evangelho chegasse a nós, né? Foram vários missionários que vieram para cá, né? Primeiro eles vieram, eles tinham tanta dificuldade para chegar com esse Evangelho, que muitos sofreram perseguições terríveis. A gente não tem noção do que foi feito, do que aconteceu. Então, que a gente valorize, né? Valorize o que Deus está fazendo por nós nesse momento. Olha, essa live, hoje você poderia estar aqui escutando essa palavra, mas hoje Deus te deu uma estratégia, que é essa live de estar chegando na sua casa, você no seu conforto da sua casa, às vezes,
Uma pessoa deve estar no carro, outra deve estar em casa, no seu sofá, mas está chegando o Evangelho, né? Está chegando o Evangelho. Então, então que a gente também receba essa palavra e que a gente venha dar valor por tudo que Cristo fez ali na cruz do Calvário, pela essa oração que Ele fez por nós, que a gente venha valorizar as coisas do reino, né? Que a gente venha se chegar mais próximo de Deus, que a gente venha ter esse relacionamento com o Pai, que a gente venha crescer, não fique mais nessa situação de só receber a palavra, só receber. Venha praticar essa palavra que ela funciona, né? E é isso que a gente pede para vocês hoje. Reflete na sua oração, depois leia lá na sua casa sozinha, procura perguntar para o Pai o que mais Ele falou nessa oração, porque tem muita coisa para ser revelada, né? A gente mal nem imagina o quanto Cristo se preocupou com nós quando Ele fez essa oração, né? Então, cuida da sua família, cuida do seu ministério, cuida das coisas de Deus, né? Coloca o reino em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso, a palavra de hoje foi mais para uma reflexão para nós, né? Foi uma palavra de exortação, mas ao cuidado de Deus por nós, né? Amém? Então vamos orar, Fabinho, finalizar. Deus abençoe todos, tá? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa palavra abençoada, Pai. Oh Deus, que todos nós venhamos entender, Pai, essa preocupação do Teu Filho conosco, Pai. Que a gente venha entender, Senhor, que a gente venha praticar aquilo que Ele queria que a gente fizesse, Pai. O desejo do Seu coração é que a gente venha herdar o reino dos céus, ó Pai. Oh Deus, testifica essa palavra no coração dos nossos irmãos, ó Pai. Que essa palavra venha ser revelada, Senhor, no coração de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa os lares agora que estão recebendo essa palavra. Abençoa as pessoas que virão a escutar depois, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, entra com Teu poder, Senhor. Nós pedimos também, Pai, pela vida da Angélica, do Osvaldo, Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus curar eles, onde eles estiverem agora, que eles sejam curados, restaurados. Nós enviamos palavra de cura para Angélica, Angélica seja curada, Osvaldo seja restaurado em nome de Jesus. Testifica essas verdades no coração deles, Pai. Que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Pelas Tuas chagas, Jesus, eles já são sarados, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela cura, pela restauração de todos os nossos irmãos que estão enfermos neste momento. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor. Oh, Senhor, abençoa a próxima live, Pai, amém, com as meninas, Pai. Usa grandemente as Tuas filhas, amém, Pai. Oh, Senhor, nos dê uma reunião de domingo abençoada, amém, Pai. Nós colocamos a vida do nosso pastor e da nossa pastora também em Tuas mãos, Pai. Oh, Pai, eles estão lá em um congresso, Pai. Oh, Senhor, ser com eles, Pai, protegendo, livrando eles. Eles serão foram benditos ao sair, serão benditos ao voltar. O Senhor guardará a entrada e a saída deles desde agora e para sempre, Pai. Oh, fala grandemente ao coração deles, Pai, em nome de Jesus, Pai, e vai suprir todas as necessidades deles ali, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Obrigado. Deus Ficam abençoe. com Deus. Beijos. Tchau, tchau.